online. Eu entrei com 1 minutinho de atraso, né? Acho que por isso que ele só avisou agora as pessoas. Acho que estava esperando eu iniciar, porque eu coloquei lá a contagem regressiva e acabei entrando um pouquinho mais tarde. Olá, Palermo, obrigada. Olá, pessoal. Obrigada por acompanhar aí a live de hoje. Nós vamos falar sobre a terapia floral, atuando aí nas causas da insônia, dos distúrbios de sono, né? Alguns dos distúrbios mais conhecidos pra gente. O mais conhecido é a insônia, dentre todos esses distúrbios, né? Mas é também comum o sonambulismo, a enurese, principalmente nas crianças, né? A questão do xixi na cama, né? De fazer o xixi na cama, porque que há esse escape, mas também várias outras questões aí que a gente precisa se atentar, que são causas, são questões aí de saúde que podem agravar ainda mais outras doenças, né? Então a gente sabe hoje que a insônia é um grande mal da humanidade. A OMS me diz que mais da metade da população brasileira e mundial tem e sofre de insônia. Já sofreu ou sofre com a insônia, seja ela causada, né, seja ela aguda, momentânea, vivida por uma situação de estresse, de ansiedade, como o momento atual que nós estamos vivendo, uma situação pontual, onde há fatores externos influenciando aí na qualidade do nosso sono, e também fatores que determinam uma insônia crônica, onde há pelo menos aí mais de um mês dessa insônia, né? Que já ficou caracterizado como uma insônia crônica. Então, hoje eu quero falar com vocês das questões metafísicas da insônia, aquilo que está por detrás das características da insônia. É lógico que a gente precisa investigar as questões físicas, indo a um bom médico, fazendo uma avaliação correta lá com um psiquiatra, com um neuro, para que possa até indicar medicações que em alguns momentos são necessárias, porque hoje se sabe a importância do sono na nossa vida. Então há muito mais benefícios em às vezes tomar um medicamento do que permanecer com a insônia a longo prazo na nossa vida, né? Ponderando as duas coisas, o mal, vamos colocar assim entre aspas, do medicamento fica muito menos evidência do que os males do não dormir, né? Então, as causas físicas da insônia podem ser muitas. Na verdade, a insônia é um efeito. Ela vem mostrar que algo lá com o nosso corpo não está bom. Ela reflete, então, um estado interno. Pode ser físico, pode ser emocional. Ela é como uma febre para o corpo. Então, tratar a insônia pela insônia é tratar o efeito. Nós precisamos olhar para as causas dessas questões. O que está causando efetivamente esse desequilíbrio? Então, as questões podem ser físicas, né? Metabólicas, hormonais, doenças pré-existentes. Podem ser questões ambientais, né? O próprio ambiente que você está vivendo propicia noites mal dormidas, as questões alimentares, falta de exercício, hábitos ruins que levam exatamente à causa da insônia.
e fatores gerados pelo emocional, pelo desequilíbrio emocional, que geram aí essa falta do desligamento da mente. Então muitas pessoas chegam e falam, né? Na hora de dormir eu deito lá e vem todos os pensamentos. Isso é muito característico, né? Uma enxurrada de pensamentos me invade. Tá bom, então como que a gente faz para alterar essa enxurrada de pensamentos que nos invadem aí bem no início, onde seria o início do sono, né? Então a insônia é caracterizada pela dificuldade de entrar no sono ou de manter o sono. Muitas pessoas nem sabem que sofrem com esse mal da insônia, dizem, mas eu durmo bem, eu durmo como uma pedra, mas na verdade acordam se sentindo cansadas, têm dificuldade de concentração, de atenção no seu dia, porque nem percebem o quanto tem de quantidades de despertar durante essa noite, justamente por estarem muito agitadas e às vezes acreditam dormir bem, mas nem sempre é isso que acontece, porque há lá no fundo o nosso corpo relaxou, mas a mente não conseguiu chegar em níveis frequenciais mais baixos, não entrou num nível de sono mais profundo, não atingiu lá níveis frequenciais de ondas cerebrais baixas necessários para o refazimento completo do nosso corpo físico e mental. Então, ficou ali atingindo níveis frequenciais mais altos, o corpo relaxou, mas a mente não relaxou o suficiente para refazer, reequilibrar-se, tá? Então, se as principais causas da insônia são causas emocionais, né? A gente precisa olhar aí para os estímulos. Hoje, o mundo, principalmente, né, esse mundo moderno que a gente está vivendo, tem nos estimulado a ter cada vez mais uma má qualidade de sono. Por quê? Porque o mundo ele é 24 horas, né? A gente tem atividades 24 horas para realizar. Então, nós podemos fazer compras, nós podemos pagar contas, as pessoas vão para a cama e vão responder e-mails, vão resolver a vida no momento de dormir. Ou, se não vão resolver a vida, vão assistir a televisão, vão ficar no celular, no computador. Então, o estímulo visual, o estímulo é muito grande, principalmente dessa luz azul, que influencia diretamente ali na quantidade, na secretação do hormônio da melatonina, que é o hormônio necessário para a gente entrar em sono. Então, isso tem causado cada vez mais distúrbios, dificuldade das pessoas entrarem no sono profundo, adormecerem e se manter nesse sono, na qualidade, né? Esse sono, isso vai se transferir aí para o nosso dia seguinte em mais quantidade de ansiedade, mais estresse, mais ansiedade, uma irritação, uma dificuldade de concentração, uma falta de atenção, então queda na produtividade e principalmente aí as questões físicas de doença. Tá? A gente sabe que há um aumento significativo das doenças cardiovasculares, aumento da pressão arterial, aumento da obesidade, né? E a queda da qualidade de vida. Então, se a gente começar a olhar em todas essas questões, a gente precisa começar a mudar efetivamente o nosso comportamento com relação a olhar do que está por detrás das causas, tanto
da insônia, mas de todas as doenças, né? Entendendo que as doenças não começam no nosso corpo físico. O corpo físico é só um reflexo do que algo está acontecendo, tanto no nível físico, mas principalmente no nível emocional, mental e espiritual. Então, o que causa esses pensamentos de ansiedade? O que causam esses pensamentos de preocupação? Por que a gente não consegue efetivamente soltar, relaxar esses pensamentos? Então, a gente precisa ter um olhar metafísico para as doenças, né? Um olhar além do físico para as doenças. É isso que vem trazer o olhar das terapias vibracionais, né? Que vem propor aí essa mudança de olhar. O que é uma terapia vibracional? Por exemplo, a terapia floral. É uma terapia que vem reequilibrar as energias, dos nossos corpos sutis. Como assim? Então, a terapia floral, como uma terapia vibracional, ela vem mudar as informações impregnadas, vem trazer novas informações para nossa mente, a quebra de paradigmas, através de novos conceitos, de novas ações, de novas formulações que vai através do princípio alquímico, que é a cura através da transformação. Transformação do quê? De nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, reavaliarmos o que a gente de fato é, né? Mas a gente nem sabe o que de fato nós somos, é por isso que nós estamos tão doentes. Nós não sabemos a nossa potencialidade. Nós acreditamos ser uma coisa e somos outra. O que eu quero dizer com isso? Então, hoje, a ciência, né, através aí da física quântica, já provou que nós não somos esse corpo material, nós não somos somente esse corpo material, mas que nós somos um aglomerado de energia, de onda, de frequência, né? Somos onda vibrando. E esse corpo que nós chamamos de matéria também é frequência, só que vibrando num padrão mais baixo, mais denso, mas que nós temos aí várias camadas energéticas, né? Não só o padrão físico mais denso, mas que há padrões mais sutis, outras camadas. As camadas mais sutis, como por exemplo o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Cada uma dessas camadas vibrando numa frequência. E que esse aglomerado de energias formam efetivamente o meu ser. Então, as doenças não começam no corpo físico. O corpo físico é só um raio-x de tudo o que está acontecendo nesses outros corpos. Então, a doença significa o desequilíbrio entre mente, corpo e espírito. Como assim desequilíbrio mente, corpo e espírito? Eles não falam a mesma língua. Esses níveis aí frequenciais não estão alinhados. Então, a minha mente pensa algo, eu sinto algo diferente e faço outra coisa. Então, quando isso está desalinhado, há as doenças. Então, o que vem trazer o princípio das terapias vibracionais é exatamente isso. O realinhamento, o reequilíbrio, a integração desses corpos para que eles falem a mesma língua. E aí você volte a ter o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Então, o que é a terapia floral? Que se fala muito de terapia floral, os florais, né, como são conhecidos, trabalham através aí do reino vegetal, das flores. As flores são aí o ápice do reino vegetal.
é a expressão máxima do reino vegetal, a florada, né? É quando ali os 4 elementos que há em tudo o que existe, água, ar, terra e fogo, estão integrados e há o desabrochar desses 4 elementos, que é a flor, que é a expressão desse vegetal. E essa flor, que também é energia, que também tem um aglomerado energético, que a gente chama esse aglomerado aí de aura, também traz a informação, a sua memória. E que essa vibração, essa memória vai atuar em nós, no nosso campo sutil, através do princípio da ressonância. O que é ressonância? É a troca de energias. Então, aquela informação, aquela planta traz uma informação e vai despertar em mim aquele mesmo princípio, vai reequilibrar aquele princípio, que é exatamente aí o princípio da alquimia. O primeiro médico que falou aí, né, de alquimia, principalmente do reino vegetal, foi Paracelsus. Lá em 1400 e pouco, ele já falava que o que cura não é a planta não cura ninguém, é a alma da planta que cura a nossa alma. Então ele já falava aí esse princípio da ressonância, da aura, trazendo a aura, curando a nossa aura, trazendo novas informações aí pro nosso corpo, pro nosso ser, em todos esses níveis, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde define a terapia floral como a terapia modalidade de terapia complementar, né? Por que a gente fala em complementar e não alternativo, né? Porque não é alternativo. Alternativo é uma coisa, exclui a outra. Então não é alternativo, complementa. Por quê? Porque eu preciso cuidar desses vários níveis. Eu tenho um corpo físico que, se já está doente, eu preciso dar um remédio que seja condizente com essa energia física. Eu preciso dar um remédio condizente com a energia mais sutil das emoções. Eu preciso dar outro remédio mais sutil, condizente com as energias dos pensamentos. E assim, nós precisamos tratar os vários níveis que nós somos, por isso que é complementar. Uma coisa não exclui a outra, e sim complementam-se. E a Organização Mundial da Saúde me diz que a terapia floral não é um medicamento, porque não possui o princípio ativo da planta, ou seja, não contém a parte física, vamos colocar assim, da planta. Então, portanto, não provoca aí efeitos colaterais, não tem contraindicações, não tem interação medicamentosa. Hoje em dia há uma grande confusão ainda das diferenças entre a terapia floral, a fitoterapia, a homeopatia, né? Cada uma delas atua num nível. A fitoterapia, por exemplo, atua com as partes secas do reino vegetal. Ela seca as plantas, então através aí das tinturas, dos extratos, né? A terapia floral não, só se utiliza da parte viva. Ela não seca nada, ela usa a energia viva da planta, né? A homeopatia já trabalha com o reino mineral, animal, vegetal, em outras também com o princípio quântico, né? Mas em outro nível. Assim, cada uma dessas terapias vai trabalhar num nível, mas a fitoterapia pode sim ter efeitos colaterais porque há princípio ativo. Algumas delas podem ter sim alterações medicamentosas.
Existem muitos artigos publicados sobre a interação medicamentosa de fitoterapia com medicamentos. Sim, porque a grande concentração do princípio ativo das plantas e isso pode se tornar tóxico para o indivíduo, dependendo aí até de uma medicação que esse indivíduo tome. Então, não é tão simples assim. É claro que isso está mais comercialmente difundido. Então, hoje, você chega numa farmácia e é bastante comum as pessoas dizerem: puxa, eu comprei lá um fitoterápico para ansiedade, um fitoterápico para insônia, um fitoterápico para depressão, e tomarem uma automedicação, apesar de não serem considerados aí medicamentos. Mas sim, tem princípio ativo, então é medicamento. Então pode ter alteração medicamentosa, sim, diferentemente da terapia floral. Mas, infelizmente, há ainda uma banalização da terapia floral por conta de não compreensão do que de fato é. O que de fato tem vantagens e desvantagens. Porque as pessoas chegam lá na farmácia homeopática ou de manipulação e existem lá os florais prontos, né? As fórmulas prontas para serem vendidas. Então tem uma fórmula lá que se chama Bom Sono, né? E a pessoa fala: puxa, é essa mesmo que eu quero, eu vou comprar porque eu não estou dormindo, então eu vou tomar o floral, já que não tem problema nenhum. Ok. Vai fazer mal esse floral para a pessoa? Não. Vai ajudar? Com certeza irá ajudar, porque vai atuar em pelo menos alguma causa que está levando essa pessoa a ter a insônia. Mesmo porque essas fórmulas prontas têm aí uma gama de flores bem grande, que com certeza vão auxiliar. Mas efetivamente não é esse trabalho que irá atuar nas mudanças das causas efetivas da insônia. Pode alterar momentaneamente, mas não vai trabalhar efetivamente na causa, porque a terapia floral, assim como as outras terapias vibracionais, não trabalham no paradigma físico, ou seja, não trabalham na doença e trabalham no indivíduo. É isso que é importante a gente compreender. Nós ainda estamos muito ligados com o paradigma mecânico, né, de doença. Eu gostaria de tomar um floral para tratar a enxaqueca. Olha, eu queria um floral para tratar a minha gastrite. Então, a gente ainda associa muito essas questões mecânicas, né? Mas a gente precisa sair desse paradigma doença e tratar o indivíduo, olhar para as causas, porque a gente precisa entender o que está levando aquele indivíduo a ter insônia. Quais são as preocupações? Qual é a dinâmica dos pensamentos daquele indivíduo que estão levando a ter a insônia? O jeito que aquele indivíduo reage pode ser totalmente diferente do que o outro indivíduo reage e causa a insônia, mas um reagiu de uma forma, o outro reagiu de outra forma. Muitas pessoas chegam aqui e me falam: eu estou muito ansioso, eu estava muito ansioso e eu fui lá na farmácia e comprei o floral lá, encontrei o floral lá, Rescue, né? O que é o Rescue, né? Mais famoso aí do sistema floral, do floral de Bach. Quem foi Eduardo Bach, doutor Eduardo Bach? Médico inglês que sintonizou, ou que começou aí a sintonizar
essa terapia floral. Ele era um médico ortodoxo, depois passou a estudar a homeopatia, o princípio da homeopatia e também o princípio aí de atuação dos florais. E entendeu e foi utilizando esse princípio e desenvolveu aí o primeiro complexo de terapia floral, as primeiras essências que a gente chama, a terapia floral, aí lá em 1928, com 38 essências que tratavam casos. E fez lá esse composto, essa fórmula se chama Rescue, né? O Rescue, que significa em inglês um resgate, uma emergência. E aí tem pessoas que chegam e falam, puxa, eu fui lá, tava muito ansioso, eu tava com taquicardia, eu tava sem conseguir dormir, eu tava sem conseguir trabalhar, e fui lá e comprei o Rescue. Tô tomando o Rescue faz um mês. A pessoa chega e me fala. Eu falo, então, isso é como uma automedicação, né? Mas não é medicação, é uma autoindicação. Vai auxiliar? Vai, mas não no sentido que a gente quer. Porque é um resgate emergencial. Ele é pontual, ele é para ser utilizado em situações pontuais. Ele não vai tratar efetivamente a causa individual daquela questão, né? Então, a gente não pode banalizar algo, mesmo que ele não tenha contraindicações ou não tenha efeitos colaterais, nós não podemos banalizar o uso. Porque se a gente banalizar, a gente não vai utilizar esse grande potencial que a gente tem nas nossas mãos, que é a terapia floral. Eu costumo brincar que é um terapeuta de bolso. Por que um terapeuta de bolso? Porque ele promove gradativamente a mudança mental, emocional e que a gente vai sentir aí comportamental. Tá? Então a gente precisa compreender as causas metafísicas do sono. Então, vamos entender para que serve o sono metafisicamente. O sono, então, serve para reparar o nosso corpo físico e mental. É o momento que o nosso corpo tem ali para realizar, através do descanso, a reposição de uma série de coisas. É um momento em que há um desligamento mental, né? A gente precisa, através desse processo, para refazer o nosso corpo em muitos níveis. Então, metafisicamente, o sono, para que eu possa entrar em descanso, eu preciso entrar numa liberação. O sono representa a liberação das preocupações, eu me libertar dos processos de preocupação existenciais, libertação aí, soltar esses processos exige de nós algo que hoje estamos todos abalados, porque há exatamente tanta, então, insônia, tantos indivíduos com insônia, porque esse soltar, esse liberar esses processos cotidianos exige de nós confiança em nós mesmos, confiança de que eu acredito que eu vou dar conta, eu acredito em mim mesmo, de que eu tenho reservas naturais internas suficientes para lidar com as situações do cotidiano, e confiança na existência, confiança de que há algo maior, confiança de que os processos existenciais são parte de algo e que essa energia organizadora de tudo, presente em tudo, também me auxiliará nesses processos. Então, essa falta de confiança
que nós estamos, de uma forma geral, vamos falar assim, passando nesse momento, e principalmente, né, agora estou falando aqui dessas questões, causam efetivamente esse não soltar. Então, se eu não confio, se eu quero absolutamente ter o controle das situações, eu retenho, eu fico na preocupação, eu não consigo soltar esses processos existenciais. Então, é lá à noite que essa falta, né, de confiança, a presença dos pensamentos nas preocupações ficarão exacerbadas. Né? Eu não consigo soltar. Então, falta a confiança e falta outra coisa, que é a fé. Confiança em nós mesmos e a fé de que algo maior possa auxiliar esses processos. Então, é aquilo, quem confia, solta, não se torna prisioneiro dessas preocupações existenciais. Entende que essa dificuldade de soltar, de relaxar a mente, que de uma forma ou de outra nós todos perdemos. Nós todos perdemos essa potencialidade de relaxar, de soltar as preocupações, de soltar as situações cotidianas, porque há uma falta de confiança e de fé generalizado, tanto em nós mesmos quanto nas questões. Tá? Há uma fuga da realidade quando nós deitamos lá e começamos a pensar nas questões, a programar as questões do nosso outro dia, do dia seguinte. Como assim fuga da realidade? Por que a gente deita e começa então, olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo? O que é isso? É querer ter controle sobre as situações, né? Querer ter controle sobre a situação é uma ilusão. Nós não conseguimos controlar absolutamente nada. É falta de fé, de confiança. Então, essa fuga da realidade é porque efetivamente à noite eu quero confrontar aquilo que durante o dia eu não consegui resolver. Então, muitas vezes, aquele que não consegue soltar fica remoendo algo que aconteceu lá durante o dia. Então, ele brigou lá com alguém e ele fica, poxa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter reagido dessa forma, eu deveria ter feito diferente, puxa, olha só, por que eu não faço isso, por que eu não faço aquilo, né? Então, ele está confrontando a situação à noite. Mas à noite é momento da gente resolver alguma coisa? Não. Né? Então, por que ele busca confrontar essas questões à noite? Porque ele está querendo fugir da realidade. Ele tem que pensar, não, deixa isso para resolver amanhã. Mas, ilusoriamente, ele acredita que pensando sobre aquelas questões ali à noite, onde ele está protegido ali, né, metafisicamente, ele vai poder resolver aquilo, né? Mas a gente precisa compreender arquetipicamente o que significa, então, a noite, o dormir, e o dia, a luz, o sol, o acordar. Então, a noite, o escurecer, significa a gente entrar em conexão com o nosso subconsciente. É no momento que a gente vai dormir, em que a nossa mente concreta, o nosso consciente desliga, fica quietinho, e a gente entra, ou pode entrar, no nosso nível subconsciente. Olha lá, por que a gente sonha, né? Por que a gente tem, muitas vezes, sonhos que não tem pé nem cabeça? É que não tem pé nem cabeça. É que a gente está acessando, efetivamente, o nosso subconsciente. Todas essas questões. Então, o dormir é ir para esse confrontamento, é a jornada de ir para dentro da gente, de buscar internamente,
no nosso subconsciente, na nossa alma, as informações. Então é confrontar com as nossas sombras, mas não num sentido ruim, que é isso com que uma mente extremamente ansiosa vai acreditar, que, nossa, dormir, eu vou ter que confrontar com as minhas partes sombrias, então eu não quero. Né? Então eu me recuso a confrontar com as minhas partes, com aquilo que eu preciso compreender e transformar. Então é nesse momento que a gente vai mergulhar sobre o nosso ser, sobre as nossas profundezas, é que a gente vai poder acessar aquilo que é preciso ser transformado, que é preciso ser curado. Eu vou buscar as soluções dos conflitos existenciais internamente, as respostas dentro de mim. Não é externamente, não é ligando para alguém, não é perguntando, não é buscando. Tudo, lembra, nós somos o tudo que pertence ao tudo. Então, todas essas informações já estão dentro de nós. Mas a gente precisa descer lá no porão da nossa alma. O que é o porão? Né? É aquele lugar que a gente guarda tudo. Todas as coisas. Quem tem porão em casa sabe. Tanto de lixo, de tralha, aquilo que não serve mais, quanto alguma coisa que pode ser boa que a gente guardou para poder usar depois. Então, nós precisamos efetivamente confrontarmos o que de fato nós somos, confrontarmos as nossas sombras, a fim de chegarmos à clareza, à luz, olha lá, a fim de que no outro dia, luz, a gente tenha a solução, a clareza, né? Então, a noite é o momento de que eu não tenho a ação. A gente enxerga direito à noite? A gente consegue ver as coisas nitidamente à noite? Não. Então, isso, a informação metafísica, arquetípica, é exatamente isso. A noite não é para eu resolver nada. A noite é para que eu resolva inconscientemente, não mentalmente, racionalmente. É durante o dia que nós resolveremos as coisas no nível racional, consciencial. A noite é para que a gente adentre lá nosso íntimo. Para onde nós vamos todas as noites enquanto a gente dorme? A gente tem que aprender a se fazer essa pergunta. Você acha que a tua alma, o teu espírito fica ali esperando você acordar, né? Jogando fora um tempo tão grande, imenso que a gente passa dormindo? Óbvio que não. Nós estamos trabalhando no nosso ser verdadeiramente, né? Nós estamos transformando as experiências diurnas num nível mais profundo. E se a gente se nega a isso, a confrontar essa nossa parte, nós estamos negando a nossa transformação. E hoje isso, por que então o número de pessoas com insônia, número crescente efetivamente, de pessoas com problema porque não dormem? Efetivamente está tudo conectado, olha lá. A gente não confrontar com aquilo que de fato nós somos, não querer olhar. Nós estamos buscando cada vez mais as soluções no externo. A gente quer tudo pronto, informações lá que eu leio e me diga, faça assim, faça assado, ótimo. Não, as informações estão dentro. Então, na hora de dormir, é efetivamente o confrontar. O ir para dentro é buscar essas informações nesse nível. E com tantos estímulos que nós estamos tendo, cada vez menos as pessoas querem confrontar, querem buscar dentro de si, porque isso dá trabalho. Então, por isso, a gente só quer a medicação, mas não quer
mudar os paradigmas, as crenças que estão levando. E cada indivíduo vai não vai querer confrontar por uma razão, por um motivo. Então, pela falta de confiança em si mesmo, aqueles indivíduos super ansiosos, super tensos, que não têm aí a confiança em si mesmos, que está bem caracterizado essa falta, né, de confiança em si, na existência, que vão sofrer aí do medo da falta de coisas materiais. Então, a gente vai trabalhar através da terapia floral essas nuances, essas individualidades de cada um que está levando a insônia. Não vou tratar somente no relaxamento, não é isso. Isso tudo é consequência. A consequência da terapia floral vai proporcionar, sim, um efeito relaxante, calmante, muscular, né? Tanto na parte trabalhando em todos os nossos níveis, até o nosso nível físico. Mas eu vou confrontar as questões pessoais e individuais. Às vezes, numa formulação específica para aquela pessoa, não contém ali nenhuma essência, nenhuma flor que cause efetivamente, por exemplo, relaxamento. Mas aquela pessoa vai chegar relatando: puxa, eu comecei a dormir melhor depois aí de começar a usar esse floral. E não tinha nenhuma flor lá, nenhuma essência que trabalhasse isso. Mas por que então ela obteve a melhora da qualidade do sono? Porque eu trabalhei na questão que levava a essa ruminação de pensamentos, aquela preocupação com o medo da falta, por exemplo, com a falta de confiança nela mesma. Questões muito ligadas, né? Então, a mãe, a nossa mãe, mas não a nossa mãe física, não é isso. Não é essa coisa da ligação da mãe. A mãe arquetipicamente, que é a lua, e o pai é o sol. Então, arquetipicamente, a lua é a mãe. Quando que tem lua? De noite. Quando que nós vemos a lua? De noite. É ela que faz esse movimento. A lua que me remete ao inconsciente, ao subconsciente, a esses processos mais internos, ao voltar para dentro, né? E o sol é o dia, o da criação, é a energia do pai. Então, as questões de alguns indivíduos, questões ligadas aí a essa energia ligada à mãe. Então, a terapia floral ela tem que ser trabalhada individualmente em cada um desses processos, olhando metafisicamente o que significa o adormecer para cada um. O que significa? Por que aquela pessoa não adormece, não relaxa a mente? Simplesmente eu passo para todo mundo um calmante e pronto. Não é isso. Isso não é trabalhar a causa, é trabalhar a doença. Então é lógico que a gente precisa ter uma mudança comportamental, meditação, respiração diafragmática. Isso tudo vai auxiliar, né? A higiene do sono, alimentação, ambiente, uma qualidade de vida física com exercício, com alimentação. Claro que em muitos casos o remédio, mas em conjunto, lembra? Complementando. Eu preciso olhar para isso que está levando. A recusa ao movimento de cura, porque é isso, não querer dormir é não querer se curar, porque é nesse momento em que a alma vai se reconectar com o espírito, vai se reconectar com os níveis dimensionais mais sutis.
vai trazer as informações necessárias para esse corpo, para essa existência física. Então essa falta de confrontamento é a recusa da transformação. Então nós precisamos acionar essa potencialidade de cura, de transformação em cada um. E o que faz muito bem a terapia floral aciona em cada um essa potencialidade de cura e de transformação. Bom, eu já falei muito, eu gostaria de saber de vocês, então aí, se há alguma pergunta, se vocês querem colocar alguma questão disso tudo que não entenderam, algumas pessoas chegaram agora e ouviram aí a parte metafísica do sono, né? O que significa o dormir, efetivamente, esse processo de adormecer. Então, eu gostaria de saber se vocês querem colocar alguma questão, querem reforçar alguma coisa dessas que eu disse, né? Sobre a ruminação desses pensamentos, a falta de confiança em si mesmo, a falta de fé, o que tudo isso tem a ver com a insônia, o que isso tudo tem a ver com os nossos processos de recusa, de transformação, né? O que vocês querem saber, né? Como a terapia floral, então, precisa ser trabalhada de uma forma bem individual, porque cada ser vai efetivamente apresentar uma questão, né, que está tendo ali naquele momento, mas a insônia crônica, lógico, vai dizer que algo internamente, os nossos estados internos não estão bem, né? E aí fica muito batido dizer, mas isso é ansiedade, isso é depressão, isso é estresse, isso é do momento, isso é medo, tá bom. Mas cada um vai reagir de uma forma à mesma situação. Por que um reage com ansiedade e outro reage com depressão? O que aquela situação, o que aquele estímulo existencial está provocando naquela pessoa? É isso? Como eu estou reagindo àquele estímulo, né? E pensar nesse processo da noite como o momento de ir para dentro, o momento de ir ao subconsciente, de acessar essas informações, sem ter o medo desse confronto, né? Sem estar querendo resolver as questões conscientemente ou na mente consciente, porque é isso. Quando a pessoa me diz, eu tenho uma enxurrada de pensamentos à noite, que ela está querendo ter o controle sobre o dia seguinte dela, ela está lá programando todo o dia, vai ser assim, assado, eu vou repensar nisso, eu vou fazer assado. Ou então ela tem a ansiedade, claro, também, né, de algo que é bom, uma viagem, mas isso me remete exatamente também ao controle. Então eu nunca dei uma palestra, por exemplo, e aí eu vou dar uma palestra naquele dia seguinte e eu tenho uma ansiedade com relação àquilo que eu nunca fiz. Então eu acredito não ter recursos internos suficientemente para dar conta daquele estímulo. Então, mais uma vez, aí a falta de confiança. Eu não entrego, eu não solto. É isso, o relaxar a mente. Eu não soltar, não entregar, né? Eu não confiar. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Às vezes dá uma travada aí, viu? Eu não sei.
esse negócio às vezes trava. Esse negócio chamado internet às vezes trava, né? Mas é isso. Então, se tiverem alguma perguntinha, deixa eu ver aqui se tá travado. Perguntem, vamos conversar, vamos falar sobre a terapia de uma forma individual, né? Por que não adianta então eu tomar lá o Rescue? A Giovana falou que tá isso. Estamos sim, obrigada. É porque às vezes trava e às vezes a gente que tá só vê a informação, mas ela fica travada lá e eu não consigo passar nem pra cima nem pra baixo, tá? Normal, né? Então por que a gente não é que vai fazer mal eu usar um floral errado? Não vai fazer mal eu usar um floral errado, mesmo porque não tem floral errado, né? Se você chegou até aquele floral, é porque o seu ser te levou aquilo, há uma ressonância com aquilo e em algum nível aquilo vai te trazer um benefício, sim, mas efetivamente a avaliação precisa ser minuciosa, a avaliação precisa entender, a gente precisa sair do paradigma doença. Então a pessoa fala assim, não, sabe, mas eu queria um floral para minha gastrite, né? Não, eu não tô dormindo porque eu tenho muitas dores, né? Então, por exemplo, uma mãe vai chegar e falar assim, olha, o meu filho, criança, geralmente crianças, né, entre idade de 5 a 7 anos, é um pouco comum a enurese noturna, né, que é o fazer xixi. Então a mãe chega e fala, olha, meu filho tá com enurese, já passou no médico, já viu, né, tem muitos tratamentos hoje para controlar isso, tudo tem que ser tratado, às vezes até com medicamento, mudança de comportamento da criança, claro, né? Mas a gente tem que olhar o fundo, a causa, por que aquela criança naquele momento teve o dia todo, né, para fazer xixi, por que aquele momento ela vai soltar, olha lá, nós não falamos da causa metafísica do sono, que metafisicamente o sono é o soltar, olha lá, ela soltou a urina, por que será que ela está soltando, né? O que será aí que ela está confrontando nesse processo de dormir? Coisas que ela não está assimilando muito bem no dia, na consciência, está acessando aí no subconsciente. Por que muitos sonhos que nós temos são extremamente são de expurgo, são para limpar, porque é esse confronto. Eu vou descer lá no porão, eu vou descer lá naquele momento de limpar, e aí o sonho vai transformar isso, né, numa linguagem que a minha mente entenda. Por isso que muitas vezes o sonho é sem pé nem cabeça, mas não é que é sem pé nem cabeça, é que a minha mente consciente não consegue traduzir aquilo, né? Aquele processo, mas a minha alma consegue. A minha alma está entendendo. Está havendo ali uma alteração, uma transformação, principalmente quando isso é induzido. Há muitos florais que trabalham nessa limpeza através do sono, que é a limpeza, que é o confrontar as situações, que é ir para dentro para trabalhar e aprender a soltar, certo? Então é isso, sobre isso eu queria falar com vocês, saindo aí, né, de alguns assuntos mais tradicionais com relação ao tema e abordando esse olhar metafísico, quântico do sono, da terapia floral,
quanto isso auxilia e auxilia em pouco tempo. As pessoas dizem, ai, mas a homeopatia, o floral, demora muito para fazer efeito. Não, não demora muito para fazer efeito, né? É que nós só percebemos as mudanças depois de muito tempo, infelizmente, né? A nossa mente, ela quer coisas concretas, mas a mudança que está acontecendo é num nível profundo, sutil, então é uma mudança a longo prazo, comportamental, mas os efeitos são a curto prazo. Sim, é que a gente não aprende a fazer essa percepção. É necessário a gente olhar para essas mudanças, sim. Bom, então eu agradeço já a todos vocês, porque faltam 2 minutos, a presença de vocês aqui com a gente nesse assunto, e gostaria que vocês deixassem também lá na página a sugestão de temas para as próximas lives, para que a gente pudesse conversar. Esse vídeo vai ficar gravado pelo nosso canal do YouTube, tá? Você encontra lá no canal pelo meu nome, Aline Correia Santos, e você pode enviar o vídeo para algumas pessoas que você queira que assista. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, o seu joinha no vídeo, é muito importante pra gente, tá bom? Que você se inscreva, que você dê o seu like, é importante para as outras pessoas que estejam buscando uma transformação através dessa de entendimento de si mesmo, tá? Que é isso o intuito do nosso trabalho, promover um pouco desse auxílio. O Instagram tá me falando que nós temos 1 minuto e 50 para encerrarmos, tá bom? Então eu agradeço bastante, uma ótima noite para vocês. As informações do meu contato estão aí na página do Instagram, estão no meu site, para que vocês possam mandar perguntas, alguma coisa que vocês não ficou claro ainda, ou ainda, né, fazerem um tratamento dessas questões e de tantas outras através da terapia floral, tá bom? Meu contato pelo WhatsApp é o 911, né? 99887-6073, e o meu site é o terapiasevoluçãoecura.com.br, tá bom? Eu e a Cleusa estamos disponíveis para informações. Um grande beijo a vocês, uma ótima noite. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, valeu. Até a próxima. Tchau.